Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, depois vem e segue-me. É o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 10, de 17 a 27, extraído para a liturgia deste 28º domingo do tempo comum, dia 10 de outubro de 2021. Eu sou Frei Alfredo, frade missionário inaciano, e aqui sempre procuramos compartilhar a palavra de Deus de cada domingo. O evangelho para este domingo, 28º, ele deixa muito claro que na comunidade dos seguidores de Jesus, na comunidade de Jesus, não existe lugar para os ricos. Que afirmação chocante! Essa informação é sim chocante à primeira vista, mas é preciso aprofundar a proposta de Jesus para que a gente possa compreender bem o que é essa proposta e o que essa afirmação inicial significa. Em primeiro lugar, há uma diferença muito grande no Evangelho entre ser rico e ser senhor. É totalmente diferente. Aqui, então, a gente descobre que há sim lugar para os senhores. Quem é senhor tem lugar no Evangelho. Pessoas que são donas de si, que não permite que nada as possua, que não se escraviza de maneira nenhuma, nem por dinheiro, nem por bens materiais. E aí a diferença é que senhor e rico são diferentes de acordo com o Evangelho, porque quem é rico é alguém totalmente que só pensa em reter, acumular e possuir para si. Como aquele homem que vê os seus celeiros abarrotados, então o que pensa não é em distribuir, não é em vender mais barato, não é em parcelar, não é de facilitar a venda, mas derrubar os celeiros para construir outros maiores ainda. É a figura do louco, alguém desequilibrado que tem que escutar: olha, nesta noite mesmo pedirei contas da tua vida. Pois bem, quem é senhor de si, diferente do rico, ainda que tenha pouco, sabe doar e compartilhar com os outros, e mesmo que tenha muitos bens, não se deixa possuir por eles e ver esses bens como um meio sempre possível para gerar vida. Aí está a grande diferença. Portanto, de acordo com o Evangelho, tudo depende da liberdade de ser dono de si ou ser prisioneiro, possuído pelos bens, sejam eles materiais ou não, os bens que o dominam. Esta é a diferença e a chave de compreensão que se segue. Compreendendo o sentido, então, de ser rico e ser senhor, agora, então, nós podemos perceber que nos evangelhos os ricos são retratados, apresentados como pessoas sem cura, doentes terminais, desenganados, porque a sua doença é o egoísmo. Para essas pessoas não existe esperança de salvação. Geralmente é assim no Evangelho. Hoje, Jesus nos apresenta o retrato cruel de um rico. O evangelista começa informando que, enquanto Jesus ia pelo caminho, isso significa que Marcos, mais uma vez, nos oferece uma chave de leitura, apresentando mais uma vez o caminho, imagem de um daqueles terrenos da parábola em que a semente foi plantada. E como nos outros casos, o caminho é o terreno onde a semente não deu fruto, é onde a semente foi lançada, mas depois disso é rapidamente comida, retirada, subtraída pelos pássaros do céu, que são imagens de Satanás. Pois bem, o autor então está nos alertando para o fato de que nesta narração de hoje, a semeadura de Jesus também não vai dar fruto. O terreno é este rico encontrado pelo caminho. E nesse terreno, caminho, que a gente pode dizer assim, que não dá fruto, é ali que alguém correu ao encontro de Jesus, colocando-se de joelhos. É uma pessoa anônima, do qual nunca saberemos o nome na história. Não deixou nenhuma marca, a não ser a dessa esterilidade e desta improdutividade, do seu fechamento e do seu egoísmo. Vejam que prostitutas deixaram seu nome, sabemos o nome, ladrões, sabemos o nome, até do traidor de Jesus, mas essa pessoa não. O personagem é anônimo, mas o autor do Evangelho o apresenta como alguém que corre. E lá no Oriente, nesta época e nesta cultura, nunca se corre, pois o ato de correr seria algo desonroso.
Até agora, neste evangelho, o ato de correr acontece apenas com aquele homem endemoninhado. Portanto, aquele que correu ao encontro de Jesus, portanto, esse anônimo é uma pessoa possuída também, prisioneira de algo muito mais forte do que ele. O fato dele ter se colocado de joelhos também é muito significativo, porque neste evangelho, quem se colocou de joelhos perante Jesus foi um leproso, uma pessoa tida como uma das mais impuras. Portanto, essa pessoa anônima está possuída por algo que a exclui Deus da sua vida, como excluía dos leprosos, como costumava acontecer. Pois bem, é nessas condições, então, que nós percebemos que este homem se refere a Jesus como bom mestre, que é o mesmo que dizer insigne mestre, honroso, excelente, e em seguida esse homem pergunta o que deve fazer para ter a vida eterna como herança. Aqui é preciso lembrar, então, que Jesus não veio para ensinar um caminho melhor para conseguir uma vida eterna, mas Jesus veio modificar esta realidade aqui e agora, este nosso mundo, esta sociedade. E, claro, quem entra nesta dinâmica já começa a construir uma vida eterna. Jesus então pergunta a ele: por que me chamais de bom? Ninguém é bom a não ser somente Deus. E aqui Jesus não está sendo grosseiro, não, como pode parecer à primeira vista, mas está lembrando a este homem que Deus já deu os ensinamentos para se obter a vida eterna, através dos mandamentos. É por isso que Jesus então diz ao homem: tu conheces os mandamentos. E quando Jesus então faz a lista, o elenco dos mandamentos que eram representados pelas tábuas da lei, uma que continha os 3 mandamentos exclusivos de Israel, obrigações absolutas no relacionamento com Deus, e outra nas quais estavam escritos ali os comportamentos e os deveres para com as pessoas, deveres e comportamentos considerados patrimônios não só de Israel, mas comum para qualquer outra cultura. Então, continuando, para herdar a vida eterna, Jesus não apresenta ou não ensina, nunca ensinou mandamentos que dizem respeito às obrigações para com Deus, mas sempre com relação aos deveres no relacionamento entre as pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Jesus, então, apresenta uma lista desses 5 mandamentos, que são: não matar, não cometer adultério, não roubar, não testemunhar em falso, honrar pai e mãe. Mas antes de honrar pai e mãe, Jesus insere algo que não é um mandamento, mas é um preceito, e que foi tirado do livro do Deuteronômio 24, 14 e 15, onde o legislador, porque ali no Deuteronômio são as leis que estão, diz assim: não fraudarás um assalariado pobre, necessitado, seja ele um dos teus irmãos ou um estrangeiro que mora em tua terra, em tua cidade. Pagar-lhe-ás o salário a cada dia, antes que o sol se ponha, porque ele é pobre e disso depende a sua vida. Portanto, então veja que aqui fraudar significa reter para si o pagamento de um assalariado. Mas por que Jesus coloca este preceito entre os mandamentos? Diz então o Evangelho: ele então lhe disse: mestre, todas essas coisas já tenho observado desde a minha juventude. Na verdade, o texto original, o grego, segundo Alberto Madi, informa que o indivíduo enche a boca, satisfeito por causa disso. Já observo todos os mandamentos desde sempre, desde jovem. O autor, então, do texto grego usou o termo fonético que quer dizer sentir-se cheio de si. Pois bem, o Evangelho diz então que então Jesus fixou o olhar nele com amor. E lembremos que fixar o olhar significa entrar no íntimo da pessoa. O olhar de Jesus é sempre acompanhado de amor. E lhe disse: falta-te um. Literalmente, falta-te praticamente tudo. Justamente aquilo que precisa fazer, que você está retendo para si. Aqui o evangelista faz um segmento de 3 verbos imperativos, quer dizer, uma ordem: vai, vende, dá. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Vai, vende
e dá. É todo um sair de si mesmo, é todo um deixar muita coisa, é todo um se libertar daquilo que que me aprisiona. Esses verbos, então, dão conta de que, com isso, terá um tesouro no céu. Então, lembremos que o tesouro no céu é aquele que não se consome, que a traça não corrói, o que tem valor perene, enquanto os tesouros da terra estão aí expostos a muitos riscos. Depois Jesus acrescenta um convite. Depois de dizer, vai, vende e dá, Jesus diz então, só então, depois de fazer isso, vem e segue-me. O que nos dá conta de que, sendo possuidor, não conseguindo ir, nem vender e nem dar, dificilmente é possível seguir Jesus. Então, é preciso ir, vender e dar. Só então eu consigo seguir. Notemos que esse homem foi até Jesus para ter mais, para acrescentar ao que já possuía, porque ele é alguém rico, aquele que possui. E foi também para receber uma regra, um preceito para ter a segurança de possuir a vida eterna. E Jesus, ao contrário, o deixa desconcertado, porque enquanto ele vai para pedir para possuir mais, Jesus convida para que ele doe mais, para que ele se desfaça do que tem e não para ter mais. Pois bem, a essas palavras, diz o Evangelho, o seu rosto ficou sombrio e ele foi embora entristecido. É muito incrível e muito raro no Evangelho alguém que se encontra com Jesus e depois desse encontro não tenha saído com o rosto radiante ou com uma nova esperança de vida, um novo horizonte, uma nova filosofia, alegre, como o leproso que é curado, como o cego, como tantos outros. Esse homem, não. O encontro com Jesus não fez bem para ele. Vejam vocês, o risco de quem é escravo, de quem é possuído por aquilo que pensa que possui. Pois bem, o encontro não lhe fez bem ao ponto dele sair com o rosto sombrio e triste. Nunca isso tinha acontecido. O homem procurou Jesus angustiado e foi embora mais angustiado ainda, mais sombrio ainda, e o motivo, segundo o autor do Evangelho, é bem claro, porque possuía muitos bens. Aqui está claríssimo o motivo. Então, a lição que o autor nos deixa é que a pessoa só possui aquilo que consegue doar. Vou repetir, só se é dono de fato de algo que eu consigo doar, que eu consigo tirar de mim, que só é meu o que consigo ser tão livre ao ponto de me desapegar e liberar das minhas mãos. Isso eu possuo. Do contrário, são as coisas que me possuem. Já que quem retém para si, na verdade, não tem nada, não possui nada. Pelo contrário, é possuído por tudo o que pensa possuir. É por isso que o evangelista apresentou mais impuro do que o leproso este homem e mais possuído do que o endemoninhado. A verdade é que Jesus conseguiu até libertar um homem possuído pelo demônio. A verdade é que Jesus conseguiu purificar até o leproso mais impuro, mas não conseguiu libertar um homem rico. Jesus, voltando o seu olhar, continuando o evangelho, ao redor, para os seus discípulos, diz: como é difícil para aqueles que possuem riquezas entrar no reino de Deus. Na verdade, Jesus afirma então que é muito difícil as pessoas que são possuídas pelas coisas que têm, pelas riquezas, entrarem no reino de Deus e que na comunidade do reino, dos seguidores de Jesus, não se acumula para si, mas se compartilha generosamente com os outros. Os discípulos ficaram então desconcertados com as suas palavras, porque uma vez, o raciocínio dos discípulos é esse: se um rico, pode entrar na comunidade com a condição de se livrar de tudo que possui, aí então soa uma sirene, um alarme para esses discípulos que perguntam assim: nossa, mas enquanto a nós então? E nós? Depois, continuando, ouvimos que Jesus lhes diz novamente: meus filhinhos, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. E com muita ternura,
Jesus se volta para eles cheio de ternura, ele se dirige a esses discípulos, mas também ternura com muita firmeza ao se referir aos ricos. Inclusive, se ali se encontram alguns dos seus discípulos nessas condições. E aqui Jesus faz uma comparação que é típica da cultura oriental, que sempre usa muitas imagens. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O camelo era o animal maior conhecido naquela cultura, naquela época, né? E a agulha, o menor orifício possível encontrado, conhecido. Então, quer dizer, é praticamente impossível. Vejamos bem, Jesus não diz que é difícil, mas que é impossível, porque para entrar no reino de Deus é preciso se livrar, ou melhor, é preciso desembaraçar-se das suas riquezas, dos seus bens que são capazes de possuir as pessoas, sejam eles materiais ou não, mas isso um rico nunca fará, jamais fará. Então, o ensinamento e a grande mensagem de Jesus nesse evangelho é que é possível alguém possuir e ser dono somente na medida em que consegue doar, se livrar e se desapegar daquilo que possui, não permitindo que os seus tesouros o possuam. E é isso que ajuda a entrar na plenitude do reino de Deus e é isso que ajuda a obter a vida eterna. Quem retém para si torna-se escravo do que reteve, do que possuiu. E então isso o auto-exclui da plenitude da vida. Um grande abraço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.